Prontinhos, voltando. Muito bem. Deixa eu abrir aqui, então, onde nós estávamos. Cadê o share? Apostila. Então, ó. Vamos começar com a dúvida da Elielma antes que ela esqueça. Se ela já não esqueceu, né? Espero que não. Pode colocar no chat também, tá, Elielma, se quiser. Não tenho certeza se ela tá me ouvindo ainda. Acho que o áudio dela tá entrando aqui. Tá, tipo, conectando. Vou dar mais um minutinho, então. Então, ó, vamos só recapitular o que a gente fez do cálculo. Daniele também tá entrando. Pessoal, se vocês estiverem no grupo com a Elielma e ela estiver com dificuldade de entrar, porque ela tá um tempão aqui com o áudio conectando, é melhor ela sair e entrar de novo, porque às vezes é um probleminha mesmo de conexão. Porque eu acho que ela não tá ouvindo a gente. O áudio dela aparece aqui para mim como conectando ainda. Vocês conseguem comentar com ela no grupo para avisá-la? Ela aparece com um errinho. A não ser que ela esteja ouvindo normalmente, daí a gente já segue. Podemos? Bom, vamos lá então, ó. Eu vou recapitular o que a gente fez até então, ok? Então, vamos aqui. Então, eu falei que a gente vai fazer o GEB. Vou até fazer um outro exemplo aqui em cima, de menino. Então, menino, 13 anos, 1,52 m. Então, primeira coisa que eu vou fazer para chegar no GEB, que é o erro que a gente costuma cometer assim mais facilmente, né? Confundir a tabela de menino com menina. Então, ó, 13 anos vai entrar aqui, na tabela de cima. Eu vou fazer 15,9 vezes a altura. Se eu coloquei que a altura é 1,52, então vai ser vezes 152. E aí, eu vou achar o valor exato que isso dá, que é 15,9 vezes 152. Vai dar 2.416. Ao contrário, mas dá para ver. 2.416. Certo? Isso é o GEB. Tá? Aí, vamos imaginar que essa criança, que eu tô falando que tem 13 anos, ele é uma criança que vai para a escola e ele faz natação 2 vezes por semana. Mas ele tá acima do peso, tá? Então, eu vou agora tentar chegar no GET. Eu cheguei aqui no GEB. Deixa eu colocar aqui em vermelho. Então, eu venho aqui para baixo. E vou pensar assim, ó. Das 24 horas do dia, ele fica um bom tempo deitado. Depois, ele faz a atividade que é a natação, que a gente pode considerar uma atividade moderada. Mas essa atividade são só 2 horas por semana, tá? Dentre todas as horas da semana, 2 horas ele gasta na natação. E ele precisa perder peso. Por esta lógica, vocês considerariam um fator assim tão elevado? 3. Aí, nesse caso, o que seria melhor? Se eu estou dizendo que ele precisa perder peso, eu posso entender que ele está em atividades leves, que seria
andando devagar, passeando de bicicleta, dançando, brincando de bola, visto que a natação não toma tanto tempo da vida dele durante a semana, são só 2 horas, apesar de ser uma atividade intensa, que, né, gasta calorias. Então, no lugar de eu usar 3.0, que vai levar essas calorias dele lá para o alto, eu posso usar 1.6 e dizer que ele... Não é muito, desculpa, não é muito 0,6 para 2 horas por semana? Então, a natação entraria como uma atividade moderada. 1.6 eu estou considerando uma atividade leve, que eles entendem que leve é passear de bicicleta, dançando, brincando de bola. Eu poderia considerar outras coisas da atividade dele, tá? E aí, vamos fazer essa conta para ver quanto fica 1.6. Então, a gente viu lá que deu 2,416. Tá aqui. E aí, eu vou fazer esse valor vezes 1.6. Vai dar, ó, 3.800 calorias. Vocês acham que é muito ou pouco 3.800 calorias? Muito. 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 Né? Então, o que a gente pode fazer? Eu posso entender que para esse indivíduo que só faz essas 2 horas e já está fazendo a natação muitas vezes para perder peso, então eu vou levar ele para uma atividade lá em cima. E aí, por que esses números dão tão alto? Porque essa estratégia, essa fonte considera não só o desenvolvimento do adolescente, mas considera que o adolescente se movimenta, que ele é um adolescente que está em movimentação. E a gente sabe que isso não é mais uma realidade, principalmente nos centros urbanos. Pode ser que um menino que mora numa região mais rural, que trabalhe, né, com o campo, que vai para a escola, ele tem outras necessidades. Mas o nosso indivíduo paulista, que mora no apartamento, que está na quarentena, talvez a gente nem usasse nenhum fator, usasse um. Para garantir, talvez aqui, a gente pode até trabalhar com esse GEB de muito leve, que é 1.2, tá? E aí, obviamente, que a gente, como funciona, isso é uma coisa que eu vejo que vocês têm um pouco de dúvida, esses ajustes. Algumas coisas que é importante a gente saber. Quando a gente fala de consulta, né, eu nem costumo chamar com os meus pacientes de consulta nutricional, eu chamo de programa. Por que programa? Porque para muitas pessoas parece que ele vai uma vez no nutricionista e vai resolver o problema dele. Então ele vai emagrecer em uma ida. E não é assim que funciona. Vamos dizer como é que a gente faria. Ó, é um menino que está acima do peso, está querendo perder peso, está fazendo natação. Se a gente pegar esse valor, que é o 2.400 e alguma coisa, deixa eu voltar aqui no número. 2.416. 2.416, obrigada, Renato. Se eu pegar esse número, 2.416, e fizer vezes 1.2, ele vai para 2.800 calorias. 2.900, né? Isso. Então, diminui bem. Diminui bem? Vocês entenderam? Vou falar da minha prática. Se eu estou entendendo que esse menino precisa perder peso, eu talvez começasse com 1. Não colocaria fator atividade. Usaria apenas o GEB. Então, na prática, o que a gente vai saber? Existem os números que nos levam a outros números que seriam os números calóricos, entenderam? Do GEB passar para o JET, a gente aplica o fator atividade. Só que na prática, a gente tem que considerar o desejo. Por qual motivo esse adolescente veio parar no consultório? E aí, eu vou pegar 2.400, que é o valor do que está dando gasto basal dele, e vou montar um plano qualitativo. O que é qualitativo? Vou trocar. Vocês entenderam? Então, assim, troco o biscoito e troco aos poucos. Por que eu tô falando que é programa? Porque se eu falar para ele assim, olha, tudo errado que você come, hein? Pelo amor de Deus. Onde já se viu? Tira todo refrigerante, toda batatinha, tira tudo. Não dá. Quem é que vai querer, né? Oi? Quem é que vai querer, tipo, tirar drasticamente todas as coisas? Quem é que vai querer exatamente ali? Inclusive, olha qual é o dilema às vezes. A mãe quer. Ela não educou, ela não dominou muitas vezes essa criança em casa, porque ela quer dominar, e ela acha que ela vai levar numa consulta de 1h30
e você vai, entendeu? Apertar um botão lá e o cara vai passar a comer chia e linhaça o dia inteiro. Então, o que que eu faço? Eu faço metas. Então, qual que é a meta 1? Eu deixo claro, olha, é um programa. Porque, principalmente quem aqui for depois fazer a faculdade, vai trabalhar, vai ver que a pessoa vai te perguntar assim, né? Oi, Elielma, tudo bem? Eu fiquei... A fulano de tal me indicou e eu queria saber quanto que custa a sua consulta. Eu sempre começo explicando assim, oi, tudo bem? Olha, eu trabalho numa metodologia que é assim. Eu prefiro que as pessoas tenham resultado, porque a gente sabe que essa coisa não funciona. A gente não funciona. Não funciona. Se fosse assim, o cara comprava a revistinha lá e funcionava. Então, eu digo para ele, olha, é uma métrica, né? A gente vai te levar do ponto onde você está para o ponto onde você quer chegar. Tem um caminho. A gente não vai da noite para o dia para esse caminho. Então, o que que eu vou fazer? Vou ajustando. Então, por exemplo, para algumas pessoas, café da manhã é um negócio muito difícil de mexer. Porque a pessoa tem uma rotina apertada, um apego emocional. É muito mais fácil, às vezes, você mudar no indivíduo que come no quilo o almoço do que o café da manhã. Então o cara fala assim, olha, eu preciso tomar café de manhã todos os dias. Então eu vou manter o café. E o que que eu posso pôr? Então eu prefiro começar com ajustes qualitativos, não quanti. Então, vamos trocar esse horário aqui, o suco industrializado por caqui, que é uma fruta bem doce, super ok para esse horário. Vocês entenderam? E aí eu deixaria ele lá no basal. Eu nem aplicaria. Mas vamos imaginar que amanhã vocês vão fazer uma prova de concurso, tá? E tem lá para calcular o gasto energético total. Para chegar no total, óbvio, né, que o exercício vai ter que te dar os parâmetros, se é leve, moderado, enfim. Mas a gente tem que entender que, assim, a gente parte do princípio de que total é GEB mais atividade. Agora, eu posso optar por colocá-lo com o fator 1, visto que o histórico... E aí, vamos imaginar que você tem que justificar. Por que você colocou 1? Eu coloquei 1 porque ele quer perder peso. E não faz sentido eu aumentar muito mais o valor calórico nesse momento, por exemplo, onde ele não está se dedicando a uma atividade muito intensa. E aí, na vida real, o que a gente faz? Marca a próxima consulta. Na próxima consulta, eu vou medir. Perdeu peso? Deu certo? Perdeu muito peso. Nossa, então deixa eu colocar aqui 1,2. Vocês entenderam como que é o ajuste? Uhum. Eu vou levando gradativamente. Como a gente faz o contrário às vezes. Uma das métricas que a gente usa é recordatório. Eu peguei o recordatório de uma família para fazer essa semana. Nesse período de quarentena, a gente tem atendido online e tem atendido famílias, porque se atende todo mundo que come naquela mesma casa. O recordatório do pai, que está acima do peso, dava 4.000 calorias, gente. Nossa. O cara que está sedentário, não faz nada, vocês imaginem o tanto que ele está ganhando de peso. E aí, se eu pego também 4.000 e levo para 2.000, também é muito abrupto. Então, eu vou diminuindo aos poucos e vou corrigindo. Às vezes, o fato de você corrigir que o cara coloca 2 colheres de sopa de açúcar no café e você fazer ele consumir com uma, você já diminuiu 40 calorias por cafezinho. E o cara toma 4, 5 cafezinhos por dia. Entenderam? Então, essa coisa do GEB e do JET, entendam. A gente faz no exercício usando os dados que o exercício nos dá. Mas na vida real, a gente trabalha com aquele negocinho chamado bom senso. Tudo bem? Tudo. Então, assim, 3.000 calorias deu o GEB. Será que eu preciso acrescentar mais calorias? Então, lembrem que essa é a diretriz, mas a gente trabalha num formato pensando no indivíduo, ok? Então, o que é o JET sempre? É um item, né? Ou é um fator que a gente multiplica para chegar no valor correto, né? Ou seja, a gente vai multiplicar, acrescentar no basal de maneira a multiplicar. Uma outra dúvida que as pessoas têm sempre é assim: coloquei aqui a tabelinha, aí ele não sabe se esse 1 ele soma, subtrai. Pensa assim, ó, 2.000 calorias, 2.400. Se eu fizer menos 1,2, não muda nada. Mais não muda nada, né? Se eu dividir, cai demais. Então,
o valor do GEB é sempre multiplicando. Tem gente que não sabe qual é o sinal que usa, é sempre multiplicação. Ok? Ok. Então, essa parte do cálculo. E aí, como que eles indicam que a gente divida? Então, vamos imaginar que a gente está trabalhando com as 2.400 calorias. De 10 a 15% dentro das proteínas, até 30% dentro dos lipídios e até 60% do carboidrato. Então, por exemplo, eu quero que ele coma menos farinha, refinados, quase um low carb adaptado. Eu posso trabalhar com 55, 15 e 30. Lembrando que eu posso usar lipídios melhores, né? Proteínas melhores e carboidratos melhores. Eles não indicam a gente fazer muito menos que 55 para o adolescente, porque como a gente espera que o adolescente tenha um desenvolvimento neurológico muito importante, e o desenvolvimento neurológico precisa de glicose, né? O combustível do cérebro é a glicose. Um plano alimentar, geralmente, para um adolescente é juntamente com a família, né? Porque não tem como ele fazer uma dieta específica e os pais não, por exemplo. Isso. O que eu tenho de vida real, tá? Eu tenho adolescentes, dependendo da idade, por exemplo, vamos pensar num menino de 15 anos, que veio com a família, a princípio, primeiro dia, e depois ele ia sozinho para as consultas. Mas aí saiu do consultório, eu mandava um WhatsApp para a mãe. Ó, hoje a gente falou disso. Porque, pasme, às vezes o adolescente não conta para a mãe o que foi dito. E tem coisas que ele vai me dizer que eu realmente não vou compartilhar com a mãe. Ele fala assim, então, o problema é que a minha mãe só faz fritura todos os dias. E aí eu falo, olha, no plano dele agora, ele vai evitar as frituras, incluindo o frango a passarinho que você faz. Não vou dizer que ele me disse, mas vou dizer que, entendeu, o que ele precisa fazer. Depende. Agora, eu particularmente não atendo, mesmo que o adolescente seja super independente, sozinho ninguém com menos de 14 anos. Por uma questão até de responsabilidade e tal. Mas eu tenho pacientes que vão com a babá, com a pessoa que trabalha na casa, com como chama? Motorista. E aí o motorista às vezes fica só esperando mesmo para levar embora. Já aconteceu, mas não gosto. Não é o meu perfil assim de atendimento. Mesmo com as crianças. A criança entra sozinha, quando eu estou fazendo presencial, ela entra sozinha, a gente discute. Com criança eu faço um caderno, eles têm um caderno de casa, com coisas de metas que eles vão cumprir. E quando sai, eu alinho com a mãe. Ó, a gente fechou isso, aquilo, você pode também acompanhar o caderno. Óbvio que, como a sala não é muito grande, a mãe escuta o que está acontecendo lá dentro, né? Se ela ficar por ali. É que tem mãe que às vezes deixa a criança lá e vai fazer alguma coisa e volta, porque sabe que o horário, né, que vai acabar a consulta. Mas eu, particularmente, não gosto de atender sozinho, não, tá? E aí tem alguns cálculos para a gente fazer, onde são exercícios, tá? Para a gente distribuir o valor calórico. Então, aqui é achar o total, né? O gasto total. E aqui achar, por exemplo, deu 2.000 calorias. Quanto que isso significa em lipídio, em carboidrato, em proteína, em termos calóricos, tá? É aquele testezinho que a gente está acostumado a fazer. Eu vou deixar essa atividade para a gente corrigir na semana que vem. Não vai valer nota, nada. É só para a gente treinar esse cálculo mesmo, tá? E aí eu preciso mostrar para vocês a tabelinha de Turner. Deixa eu ver se a minha tá aberta aqui. Eu vou tirar a apostila. Deixa eu ver se a minha tá aqui aberta. Tá aqui. Deixa eu compartilhar. Calma aí que eu preciso abrir a minha. De baixo. Ó, então a gente tem tabela de Turner para meninas e para meninos. Eu vou abrir aqui as duas para vocês verem por que eu gosto de fazer isso com os pais e por que a gente não atende sozinho. Porque a gente nunca sabe, né, a intenção das pessoas também e a gente precisa se precaver. Então, ó, vou abrir a dos meninos. Isso aqui é a tabela de Turner. Como é que eu vou saber se o menino está ou não está na puberdade? Ou seja, se ele já passou do estirão. Então, assim, tá acima do peso. Quantos anos tem? 13. Tá acima ou abaixo do estirão? Vamos ver. A gente tem aqui nessa tabela, deixa eu abaixar para vocês enxergarem, a questão de crescimento da genitália, pelo pubiano e genitália. E aí vai me dizer se ele já está
mais para infantil, mais para adulto. Então, eu pergunto para a mãe, olha, aponta aqui em qual circunstância ele está. Se ela me aponta um menino de 13 anos que está nessa configuração, ele é um menino que não passou pelo estirão. Então, não vou me preocupar com esse excesso de peso. Ele está acumulando propositalmente para o estirão. Se é um menino que está com 13 anos, mas está nesta condição, que é o P3, ele já passou, e aí eu já posso intervir nesse peso dele. Ele já teve o estirão. Então, ele agora tem um excesso de peso real, tá? Nas meninas, é a mesma coisa, avaliando genitália mais crescimento de mama. Então, é a mesma coisa. Quantos anos ela tem? 14. Como que tá o desenvolvimento? Tá aqui. Então, esse excesso de peso não vai me preocupar agora. Ela tá guardando reserva energética pro estirão. Não, olha, ela já menstruou. Então, as meninas têm um marco mais importante, que é a menstruação, né? Ela já menstruou e ela já tem o crescimento de pelo pubiano, aconteceu. Já não tá no máximo, mas tá aqui na escala do P4, M4. Então, o que eu vou entender? Se ela tá com excesso de peso aqui, significa que ela tem realmente um excesso de peso, não é uma reserva do estirão. Então, aí eu já vou intervir. E tá vendo que tem aqui o campo da menarca? Gente, eu vou anexar esses materiais lá na área do aluno. Expliquem para suas famílias se vocês precisarem abrir na frente de alguém, tá? Que tá tudo bem, que é totalmente científico. Você tá rindo, mas eu já tive problemas com esse tipo de material. Ele é uma, acredite você ou não. Eu sempre lembro, Eliane, ó, é a aula que eu vou entregar o material de Turner, tá? Porque, enfim, as pessoas têm dificuldade de perceber certas coisas. Então, ó, percebe que assim, ó, além das mamas, tem um negócio aqui que é a menarca. Então, eles esperam que para estar nesta condição, a primeira menstruação já tenha acontecido. Nos meninos é mais complicado, porque a gente não tem esse fator importante que é a menstruação, como é nas meninas. E aí, você vai ter que entender em que ponto ele está. E tem família que não sabe dizer. Eu não sei como é que tá meu filho, eu não vejo ele tomar banho. Então, assim, mando para a mãe, veja com ele e me entrega. Porque imagina se eu fizer uma avaliação como essa num consultório fechado com um adolescente sozinho. No outro dia eu tô no da Atena, né? Nutricionista da pior espécie, não é? Então, é o tipo de coisa que é totalmente científico, que para mim, para você, parece uma bobagem, mas que pode dar interpretações diferentes. Então, a gente toma esse cuidado quando a gente trata disso, tenta fazer a pessoa se sentir confortável, mas nesse caso, por uma questão mesmo de ética, eu prefiro sempre fazer essa avaliação. Por exemplo, vamos imaginar que a mãe não veio, mandou com a babá ou mandou com a pessoa do, sei lá, motorista. O que eu faço? Falo com ela, mando para ela esse detalhe, né? Mando esta informação e aí a gente consegue fazer essa avaliação depois. Prefiro esperar um pouquinho para terminar a avaliação do que se expor dessa forma. Tudo bem? Então a gente só se preocupa realmente com o peso do adolescente depois do estirão, né? Depois dessa fase. Exatamente. E se você perceber, dá uma olhada nas fotos. Se você tiver foto de um determinado período da sua vida, você percebe que assim, você vem, falar de mim, magrinha, 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 aí tem um momento que você tem umas bochechinhas, você fala, nossa, o que aconteceu? Estirão que vai acontecer. E aí depois acabou também as bochechinhas, foram embora. Mas a gente cresce, né, dentro desse processo, tendo esse olhar de crescimento que a mãe não percebe. Então tem aquela mãe preocupada que vai falar assim, ele engordou muito, não para de comer. É uma realidade, a gente tem uma realidade. Agora, o fato em si, nem na aula online o Renato muda, não adianta. É um perfil. E eu não sei se vocês estavam aqui no começo, mas eu falei, hoje aquele negócio das nossas fotos arquivadas no Google mostrou que a gente estava em aula prática 1 ano atrás. Depois eu vou postar no meu Instagram para vocês verem, vocês na cozinha. Tá bom. Tá bom? Então, ó, esse exercício, essa semana a gente não tem exercício para vocês em relação à aula. Esse exercício, ele é mais um treino.
tá? Pra gente não esquecer como faz. Na semana que vem, a gente vai falar, então, de transtorno alimentar e vai fazer a correção desses exercícios, tá? Uhum. Se você vê que alguém no grupo ficou com dúvida, se vale nota, onde é para entregar, não é para entregar. A gente só vai corrigir para treinar mesmo essa questão dos cálculos, tá bom? Ok. Certo? Tudo certo. Alguém que tem mais alguma dúvida, quer perguntar mais alguma coisa dessa aula ou de outras? Alguma Não, coisinha acho mais que para tudo comentar? certo. Quanto a P1, eu acho, né? Que É. é mês. Seria esse mês, a P1? Isso, a P1 eu vou colocar, inclusive, para vocês a tabelinha, né, das atividades que valeram, né? E a gente está corrigindo. Vou mostrar as correções depois do que vocês mandaram. Mas, de forma geral, quem ainda não mandou, eu não terminou de mandar por algum motivo, eu ainda não vou colocar. E vai valer até 7, tá? Uhum. T3, que já pode valer até 10. Então, essa vai ser já a nota definitiva. Mas aí a gente vai trabalhar nesse modelo. Tá bom. Tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, fica tranquila. Pode falar, Lu. Eu tô em falta, tô trabalhando muito. Agora eu tô em casa porque eu acho que eu tô com suspeita de Covid. E hoje eu consegui assistir sua aula. Ah, bom, veja a vantagem do Covid, né? Lu, deixa eu te dar então uma dica. Se você tiver vitamina D na sua casa, mesmo que você não esteja tomando sol, eles estão recomendando que a gente suplemente a vitamina D para esses casos, tá? De Covid. Bastante fibra e água, porque o vírus, ele se manifesta, ele se aloja no intestino grosso, né? Que é a segunda porção do intestino. Então, Entendi. evitar comer açúcar para não ter muita fermentação, fibra e água e vitamina D para você melhorar. Espero que não seja. Eu tenho vários amigos da Unifesp também que estão infectados, vários. Inclusive, a gente teve um colega que faleceu, ele e a mãe. Que Nossa, morava com a eu mãe tô, de eu tô idade. esperando o resultado. Então, Mas assim, eu tô com febre, tô com dor de cabeça, tô com a garganta ruim, ânsia de vômito. Tanto que nem consigo comer muito. tem paladar? Ah, Consegue bem sentir o pouco. gosto das coisas? Muito pouco, muito Então, pouco. é um sintoma importante, viu? E uma coisa que acontece no Covid no Brasil é que, diferente do que em outros países, a gente tem muito caso que dá diarreia. Que fora a gente quase não Ainda vê não, diarreia. não estou, ainda. Não, e nem vai, você vai Mas, ver, assim, vai ficar ótima. o hospital lá tá cheio. Tem 2 UTI lá lotada. Não tem outro paciente, só Covid mesmo. E eu trabalhei umas 2 semanas na UTI. E eu tô desconfiada disso. Entendi. Você tá em qual hospital mesmo, Lu? São Luís? Não, eu saí do São Luís, estou na Beneficência Portuguesa de São Caetano. Esse professor da Unifesp morreu no Beneficência Portuguesa. Ele e a mãe. Nossa Senhora. Ele morava com a mãe faleceu no dia 28 e ele faleceu no dia 30. Ele nem soube, ele estava entubado já quando a mãe faleceu. Ele nem soube. E muito provavelmente foi ele que a contaminou, né? Ele que levou É, pra cá. lá tem Lu, 2 UTI você mora com quem, lotadas. Lu? Meus 3 filhos e meu marido. Tenta fazer aquela segregação, porque a gente consegue manter a pessoa na mesma casa sem passar para os demais familiares. Tem até um vídeo, se você procurar no YouTube, que é uma médica explicando como que uma pessoa que está contaminada, que está com essa certeza, faz para conviver no ambiente. Então, ela normalmente isola num quarto, coloca as roupas para lavar, sem as pessoas terem muito contato, coloca dentro de um saco plástico, e aí a pessoa leva para a lavanderia do saco diretamente, lava as mãos, né? Não tem esse contato para você não passar para os outros, se for o caso. Mas tenta ver se você tem vitamina D, cuidar do intestino, porque aí você vai ver que você se recupera bastante. E água, tá? Bastante água para você se manter hidratado, tá?
Tá bom, Pro. Vou pesquisar e vou fazer Meninas, isso. eu tô vendo vocês colocando aqui. Então, o governador fechou até 31 de maio. Mas não é um fechamento, por exemplo, vamos dizer que os números melhorem muito, pode ser que reabra? Pode ser. A gente ainda teria junho, de qualquer maneira, né? De qualquer forma, nesse momento aqui, tentem também enxergar, assim, quais são as necessidades para a gente poder trabalhar bem os conteúdos com vocês, mesmo nesse modelo online. Porque a gente pensar que, por exemplo, não vai voltar, vou ficar um pouco mais desanimado. Eu sei que desanima mesmo, se a gente for ficar pensando nisso, né? Então, vamos ver como é que é melhor de corrigir o exercício, se a gente quer começar um pouquinho mais cedo para durar um pouco mais a aula. Não sei. A gente pode ir pensando em estratégias para que vocês fiquem mais confortáveis. Agora, vai que volta em junho, né? A pós-graduação que eu coordeno, a gente está deixando a aula de junho, por enquanto, em aberto. Eu não cancelei junho ainda com eles, não. Vamos torcer, exatamente. O problema é que as pessoas não ficam em casa, né, gente? Se as pessoas tivessem ficado mais em casa no começo, a gente já teria reduzido muito essa curva. E usado máscara também, né? Se tivesse usado máscara... Se eu contar para vocês que eu fui no mercado, eu pareço uma louca para ir no mercado, né? Tipo, neurótica.com.br. Máscara, não sei o que, tal. Chego no mercado, a mulher passeando, né? Tem muita casa de veraneio aqui. A mulher com uma outra mulher, assim, adulta passeando e uma criança. A menina, além de ninguém estar de máscara, visivelmente aquele povo que tá na piscina com biquíni por baixo da roupa e tal, a criança, assim, solta no mercado, as duas de papo, eu na fila, toda protegida, atrás de mim uma senhora, a criança vai lá, quando eu olho, a menina tá lambendo o expositor de frios. Aí eu falei, bom, é demais, né? Aí eu falei, minha querida, veja bem, né? Aqui na cidade a gente tem um decreto de que só pode sair de máscara. Além de você estar sem máscara, olha o que sua filha tá fazendo, ela não tinha nem visto ainda. Aí vai dar um tapa na criança. A criança é culpada? Não. Tem a dó, né? Não. Então, Aqui assim, no mercado nem entra sem máscara, se tiver com febre também não entra. não é? Ou então vai a família inteira. Eu entendo, por exemplo, uma pessoa que é sozinha com um bebê, não tem como fazer. Mas às vezes você vê a mãe, o pai e o bebê. Se precisou levar, que não quis ficar em casa, quis dar uma voltinha de carro, mas pra que desce do carro, gente, com o bebê no supermercado? Sabe? Zero bom senso, infelizmente. Uhum. Mas vamos torcer. É o que eu acho. Né? Às vezes eu vejo na rua o pai, a mãe e a criança não consegue usar máscara. E a criança sem máscara, eu fico indignada. A minha filha tá usando uma máscara de personagem. É uma máscara inteira mesmo, sabe? Com chapéuzinho, não sei o quê. Aí tem uma parte de acetato pro olho e a máscara mesmo embaixo. Então, assim, é uma brincadeira. É uma máscara de brincar. Porque se for máscara para usar, coça o nariz, mamãe, tô sufocando. Porque ela precisou tomar a vacina de gripe, né? A moça veio em casa e tal, mas tem que pôr máscara porque a mulher vai entrar. Então, vamos pôr a máscara lá nem lembro qual é o personagem lá daquele Patrulha Canina. Vamos pôr a máscara. Aí, é brincadeira. Aí fica com a máscara. Se é a máscara, só a máscara, aí a máscara dói, a máscara incomoda, meu nariz vai sangrar. Gente, uma atriz, né? Uma atriz da Rede Globo, né? Fernanda Montenegro não sabe o que está perdendo. Gente, eu vou fazer uma foto, nossa, porque eu vou fazer um antes e depois. A gente na cozinha da FAMESP e a gente tendo aula hoje, tá bom? Tá bom. Então pronto, vamos lá hoje. Tô bonita na foto? Tô bonita na foto? Tá linda! E aí eu vou mostrar pro pessoal a gente lá no ano passado na cozinha. Tá bom? Mas, gente, de qualquer maneira, inclusive, vocês viram que eu tô fazendo um conteúdo pro técnico em nutrição? Vi. Eu gostei bastante. Tô postando lá para vocês darem uma olhada. Se vocês tiverem dúvida, alguma coisa para perguntar, porque é um jeito, né, da gente pensar em estratégia. E na sexta-feira, junto com a professora Samantha, a gente vai falar de renda extra numa live. Legal. Como fazer renda extra nesse período, tá bom? Tá bom. Legal, né? Eu gosto muito das nossas aulas presenciais, né? Porque a gente tem saudadinha das nossas salas de aula, mas vai dar tudo eu certo. tenho. Não vejo a hora de... Faz falta mesmo, né? Faz falta mesmo, né, Renato? Faz.
Eu acho que eu vou reprovar todos vocês. Só Não. pra voltarem. A Lu, coitada, desesperada, já fazendo para finalizar. Não, mas eu acho que é bacana, pelo menos, a gente sentir falta, né? Sinal de que era algo que vocês queriam mesmo fazer, então vamos lá. Tá Verdade. bom? Igual a minha Gente, colega falou, eu tô me sentindo Se burra. tiverem dúvida, me mandem mensagem. Às vezes eu demoro para responder, porque vocês não têm ideia o tanto de e-mail que tem. Parece que o mundo tá acabando em e-mail. Mas escrevam, qualquer coisa, escrevam para a professora Eliane, que ela manda também, ou passem para Elielma, enfim. Qualquer coisa a gente vai se falando, tá bom? Beleza. Um beijo, se cuidem. Tá bom, prof. Beijo. Até Fran. semana que vem. A aula da semana que vem vai ser bem legal. Tá bom. Beijo, Tá meninas. bom. Beijinho. Tchau, Tchau, beijo, Renato. Renata. Tchau, meninas. Beijo, Lu, tchau. Eli, Dani, Denise, beijinho. Beijo. Tá, bem.